Tinha um amigo que ele sempre reclamava de uma dor na coluna. E foi por anos ao médico e tratar dessa dor na coluna. Então os médicos faziam os exames, não aparecia nada do ponto de vista radiográfico, e ele tomava seus remédios, fazia seus tratamentos, suas fisioterapias. Depois de mais ou menos 15 anos, ele descobriu que ele não tinha um problema na coluna. Ele tinha um tumor na coluna. Tinha um problema mais do que uma torção, ou mais do que um bico de papagaio, outras coisas assim. Depois de 15 anos, mais ou menos. E ele tomou tanto remédio errado, desnecessário, que não atingia, e alguns até poderiam agravar mais o seu problema. Isso ilustra um pouco daquilo que eu gostaria de falar nessa noite em Colossenses. Então você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, já deixar aberta aí. Esse é o texto mais difícil que tem no livro de Colossenses. Então, se você achar um pouquinho complicado, é natural que seja mesmo. Eu tentei fazer o mais simples possível, mas ele é um texto difícil de entender e também de fazer as suas aplicações para nós. Vamos só voltar um pouquinho lá em Colossos, na cidade, uma cidade muito influenciada pelo pensamento grego. Os gregos, eles preferiam um conhecimento racional, uma forma de ter o conhecimento experimentado, conhecimento empírico chamado. E eles só acreditavam em alguma coisa como verdade se isso fosse de alguma forma provado. Então, mesmo que existissem outras religiões e outros conceitos, os gregos rejeitavam porque eles diziam, não, isso não foi passado pela nossa experiência. E eu quero acreditar, só acredito depois de experimentado. Hoje seria mais ou menos assim, olha, você já conversou com aquelas pessoas que elas disseram, eu sei do que você está falando, mas eu prefiro acreditar em Deus do meu jeito. Aqui e acolá alguém fala isso para mim, deixa eu acreditar em Deus da minha forma, eu tenho a minha maneira de acreditar em Deus. Os gregos mais ou menos, o pensamento grego mais ou menos traça essa linha. Também havia a influência de um grupo muito conhecido, chamado gnósticos. E eles tinham a visão deles do mundo numa experiência a partir do seu conhecimento. Isso é quase que ridículo o que eu estou falando, porque tem tanta coisa a respeito deles, muito filosófica. Mas o contato deles ia a partir de um conhecimento, e esse conhecimento os levava a uma experiência transcendental. Depois de um tempo, o conhecimento ficou para segundo plano, e eles preferiam essa experiência transcendental, que é aquela espécie de êxtase, que uma visão neopentecostal normalmente propõe. Deixa eu entrar num estado de êxtase para que eu tenha essa experiência com Deus. Alguns conseguem até enxergar fogo na montanha, e entre outras coisas. Também a turma lá de Colossos tinha influência da filosofia platônica. O que é isso? Eles olhavam o mundo numa espécie de guerra do bem e o mal, do visível e do invisível. E aí aquilo que fosse alimentado de uma forma ou de outra venceria
por final essa batalha. Então, basicamente, duas forças em intensa oposição e uma delas sairia vitoriosa. Fala, poxa vida, mas como que isso acontece nos nossos dias? Nós temos um pouco dessa visão. Nesse cristianismo moderno. Vocês querem ver como isso acontece? Quando alguém está muito doente, normalmente a pessoa fala, pastor, vai lá, vai orar por ela. E a gente pensa, ou pastor, ou padre, ou um guru, qualquer pessoa. Geralmente crente vai chamar o pastor, o católico vai chamar o padre, e os demais aí chamam seus gurus. Por quê? Porque tem essa tendência de pensar que nós estamos em uma intensa oposição e que esse determinado mal, vindo pela doença, vem da parte ruim desse dualismo, dessa briga, desse conflito cósmico entre o bem e o mal. E quem sabe o pastor representante do bem, ou o padre representante do bem, ou o guru representante do bem, ele vai dar uma apunhalada na força, com a sua oração, suas preces, tantas outras coisas, nesse lado mal que está me afligindo. E lá eles tinham também esse tipo de coisa, não exatamente como acontece, mas eles acreditavam nesse conflito, nesse dualismo, em que a matéria é ruim, o corpo, a massa é ruim, e o lado bom da coisa seria o invisível, o imaterial. Agora, como que isso se relaciona com esse texto aqui? Abra a sua Bíblia, então, 1 Coríntios 15, Colossenses capítulo 1, desculpe. Versículos de 15 a 23, nós vamos ler o texto. Espero que eu consiga fazer essa ponte entre a influência que essa comunidade tinha, essa cidade tinha, consequentemente a igreja tinha, aquilo que Paulo está tentando corrigir, ou tentando estabelecer e fortalecer na vida dessa igreja, e a relação com isso conosco hoje. Então você vai ver aí o fundamento do Evangelho. 1 Coríntios Colossenses capítulo 1, versículo 15, se referindo àquele que veio antes, o Filho do seu amor, do versículo 13, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Está vendo aí o conflito cósmico do visível e invisível, na cabeça influenciada pela mentalidade platônica daquela época. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A primeira coisa que nós precisamos saber desse texto aqui, é que ele é um texto muito bem pensado. A harmonia que ele tem, alguns chegam a entender que esse trecho é uma música, uma espécie de cântico que Paulo tirou de algum lugar. Se é ou não, o fato é que ele é um trecho bem sincronizado, há uma harmonia aí, mas há um funil
também. O que é um funil? Ele começa de alguma coisa larga e vai estreitando. Começa com a criação, você pode observar, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito, é o primeiro em termos de posição da criação, versículo 15. Versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele começa a diminuir, aí o seu funil, a restringir, e versículo 21, e a vós outros. Então, começa a pensar na pessoa, no ser humano. Talvez mostre para nós a primeira aplicação. Um Deus criador de todas as coisas, de tudo, responsável por tudo, por todo o universo. O texto afirma que tudo foi feito por meio dele, e para ele tem preocupação pessoal comigo. Ele é o Senhor do universo, da igreja e também de nós. Mesmo sendo esse Senhor, ele se relaciona com criaturas tão pequenas como nós. Então, daí eu parto para essa. Eu acho que o negocinho não deve estar lá não, viu, Diego? Verifica para mim, por gentileza. Está encaixado aí. Obrigado. A ideia desse texto é a mensagem do Evangelho está fundamentada. Opa, voltou aqui, desculpe. A mensagem do Evangelho está fundamentado na plenitude de Cristo. E eu já estou repetindo aqui que uma pessoa, nós podemos ser tão influenciados pelo Evangelho ao ponto de sermos completamente libertos das exigências desse mundo, e assim vamos experimentar essa plenitude de Deus. Meu alvo hoje à noite é que nós, todos, pensemos nessa grandeza de Deus. Pensemos no nosso tamanho. Pensemos naquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Para chegarmos à conclusão se não estamos tomando o remédio errado. Porque não é possível que isso não mexa conosco. Não é possível que isso não nos sensibilize. Pensar no Senhor do universo, que está acima de tudo isso, de todas as filosofias, de todos os pensamentos, e que se preocupa pessoalmente comigo. Será que isso não mexe conosco? Será que isso não cura a nossa alma? Ou será que estamos tomando o remédio errado? Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que existia toda essa influência e essa espécie de mistura de ideias e conceitos a respeito de Deus e de Jesus Cristo, ele dá esses fundamentos do Evangelho. O primeiro deles está aí no versículo 15 a 17, Cristo, o Criador de tudo. Ele é a imagem do Deus invisível. Essa ideia de semelhança, ele é o que representa Deus, ele é o que representa a totalidade de Deus. Não precisa ficar pensando, imaginando como seria, como os gnósticos faziam. Mas está determinado. Lembra quando Filipe chegou para Jesus e perguntou: ô mestre, Senhor, mostra-nos o Pai. E já é o suficiente, a gente só quer ver o Pai, mais nada. E Jesus responde para o seu discípulo o seguinte:
Eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me têm conhecido. É só olhar para mim e você vai ver o Pai. Como é que você fala para mostrar o Pai? Porque Jesus tinha essa consciência de que Ele tinha a plenitude de Deus. E Ele era o meio pelo qual as pessoas se relacionam com o Pai, com Deus. Então, a esse Cristo como Criador, foi dado a afirmação da posição de Cristo. Ele é o primeiro de toda a criação. Isso tem a ver com posição e não com nascimento, como alguns pervertem as Escrituras dizendo que Jesus Cristo foi criado. Ele não é eterno. Nós vamos seguir o texto e vamos verificar que Ele é eterno. Isso tem a ver com a posição de Cristo diante de todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo também diz, lá em Filipenses, pelo que também Deus exaltou, colocou esse homem sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso é posição. Efésios diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. E olha que declaração de Efésios, acima de todo principado e de toda potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Essa é a posição. E outras referências claras sobre quem é esse Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, fala para a turma aí, pegar um saco e enfiar os seus anjos, os seus deuses, as suas filosofias, os seus conceitos, aquilo que vocês acham, e jogar no lixo. Esse Cristo apresentado está acima de tudo isso. E vai mais, ele fala dessa mediação. Versículo 16, todas as coisas foram feitas por Ele, e por meio dEle, e para Ele. Será que Paulo não está tentando produzir no coração daquelas pessoas uma visão correta a respeito de Jesus Cristo? E talvez, quando eles percebessem isso, eles iam se curvar verdadeiramente diante desse Senhor. Gente, a gente tem que perder cabelo, tem que bater nossa cabeça na parede quando nós ouvimos pessoas afirmando que nós temos de perdoar a Deus, ou que nós devemos determinar o que Deus deve fazer para nós. Cansa. Esse é o Deus pelo qual tudo foi feito. Vai nos levar até Gênesis. Embora seja difícil compreender como Ele se encarnou através de um útero de uma mulher, mas mesmo assim, Ele mesmo afirma, e as Escrituras insistem em afirmar, que Ele é eterno, o Senhor do universo, o responsável pela criação. São declarações absolutas e objetivas, com certo grau de dificuldade. Mas aí entra a nossa questão de fé. Continuando falando, ele nessa canção, ou nesse texto, ele fala da posição de autoridade que Jesus Cristo tem. Ele está acima de tudo, quer tronos, quer senhores, quer autoridades, quer principados, tudo através dele e para ele foi criado. Lembra que os Colossenses, lá no capítulo 2, versículo 18, se você dá uma viradinha na sua Bíblia, ou se a sua Bíblia está na mesma página, você vai perceber que eles gostavam de um culto a anjos. Jesus está acima dos anjos. Somente Ele é digno de toda autoridade. Somente Ele é digno de toda glória.
E qualquer tentativa de roubar um pouco da sua glória é uma ofensa direta a Deus. Por isso que nós não adoramos Maria. Por isso que nós não adoramos esse tanto de santo que foi criado no mundo e no Brasil. Nós adoramos só Ele porque Ele está acima de tudo e de todos. Eles não adoravam Maria aqui em Colossos. Nem santos. Gostavam de um anjinho, gostavam de um pensamento transcendental, de um culto meio místico. Qualquer tentativa de roubar a glória de Jesus Cristo é uma ofensa direta contra Deus. A Ele foi dado o reconhecimento também da eternidade, a afirmação da eternidade em Cristo Jesus, e Ele é antes de todas as coisas, e tudo por Ele é sustentado, está mandando Ele para a eternidade. Quando Jesus Cristo estava discutindo com uma turma lá, a turma falou, olha, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, tudo bem, antes que Abraão existisse, eu sou. A moçada abaixou para pegar alguma coisa, alguma pedra para jogar na cabeça de Jesus Cristo. Mas esse é um dos fundamentos desse evangelho. O Jesus Cristo, o Criador, responsável, mediador, e aquele que está acima de todas as coisas. Seja Buda, seja Maomé, seja Kardec, seja Maria, sejam as minhas ideias, Jesus está acima de todas as coisas. Esse é o Evangelho de Cristo. Qual é o tipo de evangelho que nós normalmente ouvimos aí? Nós ouvimos alguns tipos, eu selecionei 3. Um primeiro deles, o Evangelho da culpa, que é aquele evangelho que nós precisamos fazer alguma coisa para apaziguar a ira de Deus. É o Evangelho das obras. Precisamos trabalhar para assim, na balança universal, verificar se eu fiz o suficiente para Deus. Esse é um dos evangelhos errado. O Evangelho da bênção, eu vim para ser abençoado, eu vim para receber alguma coisa especial da parte de Deus. A única coisa que Deus promete especial, que Ele não vai negar de forma nenhuma, é a salvação em Cristo Jesus. Também o terceiro aí que eu selecionei foi o Evangelho da autoajuda, que é aquele evangelho que a gente vai lá, vai resolver todos os seus problemas. Não é esse evangelho que nós propomos. Não é esse evangelho que a Bíblia propõe. O evangelho que envolve Cristo, nosso Criador, mas também envolve e vai até a humilhação da cruz, como nós vamos acompanhar aqui. Ok? A mensagem do Evangelho está fundamentada na plenitude de Cristo. Cristo é o Criador. O Evangelho, o segundo fundamento do Evangelho, Cristo, o Senhor da igreja, versículos 18 a 20. E por que Ele é o Senhor da igreja? Nós já lemos o texto, não vou repetir só os pedaços. Então esse é um segundo fundamento, Cristo como o Senhor da igreja. Olha como está estreitando a ideia aí, e vai chegar até nós. Ele é o Senhor da igreja, em primeiro lugar, porque ele é a cabeça, está escrito aí. Ele é a cabeça da igreja, ele é o servo da igreja. É a mídia da igreja. Por que Ele é o Senhor da igreja? Segundo lugar, porque Ele tem a primazia, Ele está em primeiro lugar. Isso faz uma referência aos mortos, aos que foram ressuscitados. O primeiro que ressuscitou corporalmente. Outros ressuscitaram, mas morreram. Jesus não. E é o grande pilar da fé evangélica. Por que Ele é o Senhor da igreja? Também porque Ele tem a plenitude de Deus. Versículo 19... considerou
que nele estivesse toda a plenitude, ou habitasse toda a plenitude, toda a essência de Deus. Um homem no qual habita toda a divindade. Por isso que ele é o Senhor da igreja. Porque ele é o Senhor da igreja? Porque ele tem autoridade da reconciliação. Versículo 20, ele reconciliou todas as coisas, fazendo a paz através do seu sangue da cruz, quer sobre a terra, quer nos céus. Nessa tensão cósmica que chamamos entre a vida e a morte, entre aquilo que é o pecado e a santidade, quando lá no Éden o homem quebrou deliberadamente aquilo que Deus havia determinado, e por esse homem entra o pecado, e por esse homem entra o pecado no mundo, e pelo pecado a morte ao mundo. Nós então temos aí, a partir de Gênesis 3, um grande desequilíbrio universal. Tanto que Romanos capítulo 8, versículo 19 a 23, não precisa abrir lá não, quem gosta de anotar aí, diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A natureza grita por isso. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, do pecado, do problema, do desequilíbrio que o pecado trouxe para o homem e também para a natureza e também para a terra, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então Jesus Cristo é o Senhor da igreja, porque Ele é o cabeça, porque Ele tem o primeiro lugar dos mortos, tem a plenitude de Deus e tem o poder da reconciliação completa. E aí nós passamos para o terceira estrofe desse trecho, terceira estrofe dessa canção, Cristo como o Senhor do crente. E eu quero gastar um tempo maior aqui, porque a mensagem do Evangelho ela é fundamentada na plenitude de Cristo. Negar a plenitude de Cristo é negar o Evangelho. Versículo 21, e a vós outros, olha só, falou da criação, falou da igreja e agora pessoal. A vós outros que éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. O que acontece? Versículo 22. Vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo sendo o Senhor do crente, isso envolve 5 tipos de reconciliação. Primeira coisa, reconciliação sacrificial. O que significa isso? Significa que Deus teve a iniciativa através de Jesus Cristo. E há muita gente que ainda acredita, não, talvez eu faça alguma coisa, ou eu sou bom o suficiente, ou eu sou religioso o suficiente, e Deus vai me aceitar. Isso é um engano teológico. Se você acredita nisso, está tomando o remédio errado para o seu problema. A reconciliação parte de Deus e eu tenho que pedir isso para Ele. Senhor, me salva, me perdoa. Acreditar que ser bom é o meio de receber o perdão, a remissão dos pecados, isso é teologia católica. Se é isso que você acredita, se é isso que você acredita, você está na igreja errada.
A reconciliação é uma iniciativa de Deus, mas ela não para por aí, porque a reconciliação, segundo o apóstolo Paulo nos ensina aqui, ela é proposicional. Bom, o que é essa palavra aí, grandona, difícil? Ela tem um propósito. Alguns de nós perdemos a noção, talvez na caminhada bíblica, ou fomos mal orientados, e achamos que simplesmente aceitar Jesus, levantar a mão num culto alguma vez, ou fazer uma oração, acabou. Não, de forma nenhuma. O fundamento do Evangelho aponta para Cristo como sendo o Senhor do crente, e que reconciliou esse crente com um propósito. O versículo diz qual que é o propósito: para que nós sejamos apresentados santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Significa amadurecimento cristão. Porque o Evangelho, o impacto do Evangelho nas nossas vidas tem que produzir a plenitude do Senhor, e a plenitude produz mudança de vida. E às vezes eu digo que aceitei Jesus, ou resolvi um dia entrar por essas portas, e passo os anos, continua a mesma coisa a minha vida. Ou estamos vivendo a farsa do Evangelho, um Evangelho de farsa, ou a minha vida é uma farsa. Alguma coisa está errada aí. Será que o Evangelho não tem poder? Mas como não tem poder se o Evangelho, o fundamento do Evangelho vem de alguém que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas? Não tem jeito. Eu acho que o problema está conosco, não com o Evangelho. Será que eu não tomei o remédio errado? Será que eu não estou tomando o remédio errado? É hora de acordar, chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, será que há anos eu estou tomando, ou sei lá quanto tempo, eu estou tomando um remédio errado? Não está fazendo efeito, eu continuo com a mesma dor na coluna, e tratando, e depois descubro que não é bem isso que eu tinha, que era o meu problema, era muito mais grave. Será? Quais foram as mudanças que o Evangelho produziu na sua vida? Quais foram? Fiquei mais bonzinho? É quase que normal, né? Qualquer centro religioso que você entrar, até uma tenda de Umbanda, você vai ficar mais bonzinho. Vai, pode ter certeza disso. Não faça essa experiência, né? Mas quando o Evangelho faz um impacto na minha vida, muda o meu coração, a sujeira que está lá, e não dá, eu não consigo mais viver uma vida de máscara, de tentar ser bom, de tentar ser religioso. A reconciliação, ela é proposicional, gente. Ela tem um propósito. E o apóstolo Paulo diz aqui. Também, não somente isso, mas essa reconciliação, se você está acompanhando, você viu que deu tudo 4, e deu conforme o texto mesmo. Uma reconciliação condicional. Uma reconciliação. Mas a salvação não é incondicional? Será que isso é uma possibilidade de perder a salvação? Não, não é isso que o apóstolo está dizendo aqui, mas há uma possibilidade de não entender corretamente o Evangelho. E alguns entram nessa trajetória aí, e não conseguem perceber esse fundamento, novamente, tomando o remédio errado. Teve uma determinada pessoa um dia que disse: olha, eu realmente fui na igreja lá
porque me falaram que lá tinha um Deus fiel. Então, eu vou me apegar a esse Deus fiel para ver se eu consigo resolver alguns problemas financeiros que eu tenho. Está tomando o remédio errado. A possibilidade não é de perder a salvação, mas a possibilidade de não entender, não compreender o fundamento do Evangelho. Por isso que ela se torna condicional, condicionada a um entendimento desse fundamento do Evangelho. E por último, essa reconciliação, ele mostra que é global. E foi pregada a toda criatura, versículo 23b, nos céus, do qual eu, Paulo, sou ministro. O Evangelho é para todas as pessoas, não é para um grupo especial, não é para uma elite, para todos nós. Todos têm acesso. Não foi feito para o clero da igreja, para a elite, para a liderança, para os mais especiais, para aqueles que têm uma condição de compreender um pouco mais, para aqueles que sabem ler. De forma nenhuma. Ele é universal, ele é global, serve para todos. Meus irmãos, nós estamos morrendo, sabia disso? Desculpe a expressão tão dura, mas eu estou mais próximo da morte do que há 1 hora atrás. Certamente você também. O tempo passa. A cada segundo, estamos mais próximos da eternidade. Mais próximos de partir dessa terra. Isso não causa nenhum espanto para nós, não? Eu preciso ter a certeza de que eu estou sustentado, amparado, apoiado por um evangelho bem fundamentado. Senão, eu vou para a eternidade sem Cristo, tomando o remédio errado. E eu quero terminar com essa frase aqui. O Evangelho de Cristo aponta para um Deus Criador, Senhor da igreja, Senhor do crente, que mesmo assim morreu como sacrifício pelo pecado, para que a paz entre o homem e Deus fosse restaurada. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da vergonha da cruz, mas da glória dos que nele creem. Esse é o Evangelho. Não tem nada de especial. E esse texto mostra o fundamento. Jesus Cristo, o Criador. Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Jesus Cristo, o Senhor do crente. Se alguma coisa não está batendo muito, é hora de repensar e buscar o remédio correto para a cura do meu maior problema, que é a morte. Vamos orar. Pai, muito obrigado, de todo o coração. As Escrituras mostram com muita clareza. Nossa mente, que muitas e muitas vezes é complicada, é atrapalhada pelo pecado, entre outras coisas, nossos preconceitos, tantas outras coisas. Então, Senhor, eu peço pela sua misericórdia, que se o nosso coração, nossa mente está nos impedindo de enxergar a plenitude da vida com Deus, Pai, abra nossos olhos. Nós não podemos viver mais uma vida na trivialidade, uma vida sem profundidade com o Senhor, uma vida sem olhar para as Escrituras, olhar para a nossa condição e chorar de vergonha. Pai, tire de nós essas ideias de crentes
de final de semana. Faz com que o Evangelho bombardeie nosso coração, a tal ponto, Senhor, que a gente fique desesperado pela nossa condição, e desesperado por ver pessoas circulando na nossa frente, sem a menor noção da vida eterna. E eu sei que não vou ter a menor dúvida de que a igreja é do Senhor, como o Senhor mesmo disse, que ela mostraria a sabedoria de Deus a um âmbito supranatural. Eu não tenho dúvida nenhuma que a terra pode ser grandemente afetada pela vida de um crente que tem uma profundidade com o Senhor e de uma igreja que também tem uma profundidade com o Senhor. Nos ajude, Pai. Produz em nós inconformação pela sua misericórdia. Eu peço. Amém, Senhor. Uma boa noite para todos.